Paz, pessoal. Hoje eu quero trazer uma palavra, um resumo, bem dizer, da palavra que foi pregada no domingo, neste domingo na igreja, que vai trazer uma reflexão para nós, né? Vai trazer um ponto ao qual a gente precisa sempre estar pensando. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler aqui, diz o seguinte: Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. A palavra de Deus aqui, ela diz um convite para cada um de nós, né? Para todas as pessoas se achegarem até Deus. E muitas são as circunstâncias, muitas são as coisas que nos levam até Deus. E eu vou usar uma palavra chamada levam até a igreja. Porque o sinônimo de se achegar a Deus para nós nos dias de hoje é a igreja, né? Quando a gente quer, as pessoas dizem, quando quer buscar a Deus, as pessoas vão à igreja. Isso é algo normal, é só um sinônimo, não que essa seja a realidade. Só para explicar para vocês. Mas há muitas coisas que atraem as pessoas para a igreja ou para Deus, né? São as tribulações da vida, são o cansaço, a opressão que esse mundo nos proporciona, nos oferece, são os interesses pessoais, relacionamentos, amizades e, enfim, uma gama de interesses pessoais nossos, muitas vezes nos levam a Cristo, nos levam a Deus, a buscar a Deus. As nossas necessidades, seja elas financeiras, psicológica, emocional, enfim, necessidades, doenças, tristezas, vícios. Tudo isso é um convite, muitas vezes, para a gente conhecer a Deus, para a gente se chegar até Deus. Só que nós precisamos estar atentos para uma coisa. Aquilo que nos atrai para perto de Deus, aquilo que nos chama para perto de Deus, que nos leva até a igreja, que nos leva até Deus, é também uma das maiores causas, se não a causa em que muitas pessoas sairão da igreja, sairão da presença de Deus. Se as pessoas buscam a Deus por meio das tribulações, se as pessoas buscam a Deus por meio do cansaço, da opressão, se as pessoas buscam a Deus por meio das necessidades que sentem, das doenças que são acometidas, das tristezas que muitas vezes sobrevêm, né? Dos vícios que dominam, isso também, irmãos, tira muitas pessoas de dentro da igreja e de perto de Deus, tá? São as coisas que levam as pessoas para próximo de Deus, mas também são aquilo que arrancam as pessoas de perto de Deus. Como assim, Sidney? É exatamente dessa maneira. As pessoas chegam com tribulações dentro da igreja, com necessidades, com tristezas, com doenças, e após receberem uma cura, após receberem uma solução, um alívio, passado um tempo, essa tribulação ela vai voltar. Jesus fala que o dia mau vem para todos. O dia mau não dá uma vez só, não. O sol nasce para todos. Nós estamos sujeitos todos os dias a passar por situações difíceis, em qual nós vamos carecer de Deus. Só que essas coisas, em muitos casos, da mesma maneira com que leva as pessoas para perto de Deus, também tira. A pessoa está na igreja, resolveu o seu problema, passa um tempo, eu vou me afastar de Deus porque eu estou passando tribulação. Eu vou me afastar de Deus porque os meus interesses pessoais não são mais atendidos. Eu vou me afastar de Deus porque eu estou cansado, cansada, eu estou oprimido, oprimida. É assim que as pessoas veem. Eu estou doente. Eu estou em pecado. E se afasta de Deus. Aquilo que um dia trouxe a pessoa para perto de Deus, hoje está distanciando as pessoas de Deus, né? A Bíblia fala para nós lá em João 6,37 que Deus, de maneira alguma, Ele lançará as pessoas para fora. Todo o que vem a Ele, Ele vai receber. A Bíblia fala também em Mateus 23,37 que Deus busca sempre juntar os seres humanos para perto de Deus. Fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Eu sempre quis, como uma galinha que junta os seus pintinhos, juntar vocês para perto de Deus, né? Jesus falando. E a gente sempre tem esse pensamento, né? Que a vida com Deus sempre vai ser uma boa, sempre vai dar tudo certo, meus problemas todos vão ser solucionados. E não é assim. O que o Evangelho nos ensina, o que andar com Deus nos ensina é que em meio às tribulações nós vamos carecer mais de Deus, nós vamos depender mais de Deus. Em meio às necessidades, seja fora ou com Deus, nós vamos depender mais de Deus. Então, cuidado, porque aquilo que muitas vezes trouxe você dentro da igreja, trouxe você para perto de Deus, que fez muitas vezes você dobrar o seu joelho para buscar a Deus, que fez você levantar as suas mãos e pedir socorro para Deus, pode ser também um motivo pelo qual você vai abandonar a Deus, pelo qual você vai abandonar a igreja.
aquilo que nos atrai para perto de Deus, muitas vezes também nos arranca, nos tira de longe de Deus. A Bíblia fala, para mim encerrar aqui, eu quero só ler a parábola do semeador, para a gente entender como que funciona isso. Em Marcos capítulo 13, Jesus ele conta a parábola do semeador. E ele explica essa parábola, é o que eu quero explicar aqui para vocês. Do versículo 18 ao 23, ele diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados dessa vida, deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, o outro 60 e o outro 30. O que Jesus está dizendo nessa palavra, irmãos, é justamente o que eu acabei de anunciar aqui para vocês. Aquilo que muitas vezes nos traz para perto de Deus, nos faz dar atenção para a palavra de Deus, também pode nos tirar de perto de Deus, pode nos arrancar da presença de Deus. Ah, Sidney, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Claro, quando nós criamos raiz em Deus. Quando nós estamos em Deus, Ele está em nós. Você ir para uma igreja, você ouvir a palavra de Deus, não significa que você esteja em Deus e Deus esteja em você. Nós precisamos entender que aquilo que nos atrai a Deus não significa que nos faz permanecer com Deus ao ponto de criar raiz. Nós é que precisamos compreender a que ponto necessitamos de Jesus para criarmos raízes. Porque o dia mau vai chegar de novo, a situação difícil vai chegar de novo. Mas se eu entender que Cristo é mais necessário na minha vida, é prioridade, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, acima de relacionamentos, acima de interesses pessoais, acima de cuidados dessa vida, nada então poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu crio raízes em Deus, não por aquilo que me trouxe, mas por quem Deus é, por conhecer quem Deus é. A Bíblia fala, olha, o que não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Ou seja, ouve, recebe a palavra com alegria, mas logo, porque é de pouca duração. Sai, se afasta de Deus. Mas o que tem raiz em si, aquele que cria raiz no Evangelho, aquele que cria raiz em Deus, esse permanece perseverando para sempre. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 17 a 18, que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso de glória eterno, que não se compara com as coisas que nós temos vivido aqui. E nós não estamos firmados naquilo que nós vemos. Antes, estamos firmados naquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal, é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Então eu quero deixar essa mensagem no seu coração, para que você compreenda que aquilo que te trouxe para dentro da igreja, se você foi convidado a vir por amizades, por relacionamentos, por interesses pessoais, se foi uma doença que te levou para perto de Deus, se foi uma tribulação da vida, uma opressão da vida, cuidado, porque isso também pode te afastar de Deus, porque essa tribulação um dia vai voltar. A enfermidade, você pode vir a ficar enfermo novamente. Você pode se decepcionar com os interesses pessoais que você tinha quando você foi buscar a Deus. E pode sair da igreja, pode se afastar de Deus, pode chutar o pau da barraca no vulgo popular. Mas se você estiver firmado em Cristo Jesus, se isso te trouxe a perto de Deus, mas você criou raízes em Deus, nada vai te separar do amor de Deus. Você vai ser uma casa firmada sobre a rocha, o qual vão vir as tempestades que Jesus fala, vai vir a tormenta, vai bater contra a casa, mas você não cairá. Você ficará firme, como diz Efésios 6. Após ter passado pelo dia mau, permanecer firmes. Amém? Que Deus te abençoe. Medite sobre essa palavra, tá? O que te trouxe para dentro da igreja pode também te arrancar de perto de Deus e da igreja. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.